sóis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, graças a Deus que a senhora conheceu a verdade e foi liberta das mentiras. Então, meu marido não foi culpado em eu sentir inferior. Esse problema era daqui, dentro de mim. Ele é um bom marido e nada que ele fez foi culpa dele para eu sentir inferior. E ele até me ensinava: Eliana, submissão não significa ser inferior. Mas era dentro de mim que eu já era programado para pensar assim. E um dia, no ano 2000, ele comprou um livro para mim, era gênero feminino, estudo bíblico sobre gênero feminino. E o meu costume é abrir logo no índice e ler os títulos dos capítulos antes de ler o livro. Eu li capítulo 1, Gênesis 1, Deus criou homem e mulher iguais à sua imagem. Capítulo 2, Gênesis 2. Deus criou homem primeiro e a mulher depois do homem. Deus criou-los em tempos diferentes. E era como uma luz abriu imediatamente dentro dessa cabeça tão escurecida com pecado e rebeldia. Eu vi que Deus fez o homem e a mulher iguais, em Gênesis 1. Feito à imagem e semelhança dele, ambos tendo o mesmo valor. E em Gênesis 2, ele fez homem e mulher diferentes. Ele fez o homem primeiro e depois a mulher. Então, acabou com aquela opressão e inferioridade dentro de mim, quando eu, pela palavra de Deus, entendi que que alegria ver a mãezinha. Tássia, como está, irmã? Que bom lhe ver. Acabou, a mentira acabou com a verdade da palavra de Deus, revelado nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, e eu não tinha visto isso ainda, até que eu li, e eu nem li o livro, eu só li os capítulos. Isso foi bastante para mim. Gênesis 1, homem e mulher iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2, homem sendo feito primeiro e a mulher depois do homem. E então, homem e mulher têm responsabilidades diferentes. Isso foi maravilhoso, a revelação para mim, escrita na Bíblia. Uma pergunta que eu tenho para vocês é: que parte do seu corpo decide? Quando você olha para seu corpo, o que é a parte do seu corpo que decide? Hein? É a mão? Muito bem, a cabeça. Ótimo. A cabeça que decide. Então, vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Que bom que nós cantamos sobre a soberania de Deus, para nós lembrar que nosso Deus é soberano e Ele gosta de ordem.
e Ele não gosta de confusão. Aqui nós vamos ver essa palavra cabeça. E vamos procurar entender como essa palavra cabeça está sendo usada. O que significa cabeça nesse versículo? 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que significa essa palavra cabeça aqui nesse versículo? Autoridade. Muito bem. E eu vou usar essa porta aqui para vocês me ajudar. Quem é o maior autoridade segundo esse versículo? Deus Pai. E Deus Pai é o cabeça de quem? Cristo, Deus o Filho. E Cristo é o cabeça de quem? O homem. E o homem é o cabeça de quem? Mulher. Muito bem. Essa é a ordem de Deus. É assim que Deus é glorificado. Ele não gosta de confusão. Vamos estudar esses dois aqui. Entre Deus Pai e Deus Filho, Cristo. Entre Deus Pai e Cristo existe autoridade da parte de quem? Do Pai. Existe submissão da parte de quem? Da parte de Cristo. E existe inferioridade da parte de Cristo. Por ele ser submisso não significa que ele é inferior. Como é que vocês sabem disso? Onde é que diz que Cristo é igual a Deus? Eu e meu pai somos um. E também Jesus falando com os judeus disse: meu pai está trabalhando e eu também trabalho. Eles são iguais, né? Pode dizer... Quem vê a mim vê o Pai, são iguais. Nós temos um só Deus, uma unidade de 3 pessoas e cada 3 são iguais em poder e sabedoria. E então, existe igualdade entre os dois, mas em função... Jesus Cristo submeteu ao seu Pai, né? São iguais em divindade, mas Cristo submeteu ao Pai. Então, aqui no nosso versículo, em 1 Coríntios 11, 3, diz que Cristo é o cabeça do homem. Nossos maridos também têm autoridade sobre eles. Eles também precisam prestar contas a Deus. E o homem é o cabeça da mulher. Agora vamos estudar esse casal aqui. Entre o homem e a mulher, existe autoridade da parte de qual? Do homem. E entre o homem e a mulher existe submissão da parte qual? Da mulher. Existe inferioridade? Não. Por quê? Porque ser submissa não significa ser inferior. Voltando para Gênesis 1, Deus fez homem e mulher iguais, à imagem e semelhança dele. Que fomos feitos à imagem de Deus significa o quê? Que fomos feitos à imagem de Deus significa que Deus é uma pessoa e Ele nos fez pessoas. E o que é que uma pessoa tem?
Deus é inteligente e Ele nos fez inteligentes. Homem e mulher têm inteligência. E uma pessoa também tem emoção, que sente. Homem e mulher, ambos têm emoção e sente as coisas. E também, homem e mulher têm capacidade de decidir e são responsáveis pelas suas decisões. Como Adão e Eva pecaram e Deus cobrou deles. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Cada um precisava prestar contas a Deus. Então, cada um de nós somos responsáveis. Isso é o significado de ser feito à imagem de Deus. E então, a gente vê só porque Cristo é submisso ao Pai, não significa que Ele é inferior. Ele é igual ao Pai, mas assumiu uma posição de submissão ao seu Pai. E Ele é nosso exemplo. Eu quero que você imagine um tempo antes que houve céus e terra, quando não existia esse mundo. Existia quem? Nosso eterno Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que é que Deus estava fazendo sozinho Ele? Ele estava fazendo todos os seus planos. E um dos seus planos, sua boa determinação, era decidir que neste mundo perfeito que Ele ia criar, teria pecado. E Deus é mau? Não, Deus é bom. E Deus não aprova do pecado. Mas Ele determinou que ia ter pecado neste mundo. E por quê? Tudo que Deus faz é para um objetivo. E qual é o objetivo? Para a sua glória. Tudo que Ele faz é para a sua glória. E Deus planejou revelar a sua justa ira e santidade e a sua graça e misericórdia por causa do pecado. Adão e Eva iam conhecer o perdão de Deus se nunca tivessem pecado contra Deus? Não. E por através do pecado entrar no mundo, assim Deus revelou a sua graça e misericórdia ao pecador que vem a Ele pela fé salvadora em Cristo Jesus. E aqueles que não creem em Jesus vão ver a glória da ira eterna de Deus e a sua justiça. Então, nós temos como tema a glória da mulher, que a mulher é a glória do homem. Então, em que sentido a mulher é a glória do homem? Vamos continuar aqui em 1 Coríntios 11, versículo 7. Versículo 7 diz: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Quando Deus fez animais, Ele fez macho e fêmea no mesmo instante. Mas quando Ele fez gente, Ele não fez gente, homem e mulher, no mesmo instante. Ele fez o homem cedo, no dia 6, e botou ele para trabalhar e dar nome. E quando Deus fez o homem, Ele fez o homem do pó da terra e soprou no nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Então, isso é a razão porque Deus chama o homem a glória de Deus. Porque Deus fez ele diretamente. Mas por que Deus chama a mulher a glória do homem? É porque quando Deus formou a mulher, Ele não usou terra. Ela não gosta de terra. Não, Ele tirou do homem carne e osso do homem e formou a vida da mulher da carne e osso do homem. Por isso se chama a mulher a glória do homem. E quando o Adão abriu os olhos e acordou daquele sono, ele viu a mulher e disse: olha só, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não viu um animal, meio macaco. Não, ele viu gente como ele. Que Deus havia tirado a vida da mulher do homem e formou a mulher do homem. Por isso a mulher é chamada a glória do homem. Que ela foi feita diretamente do homem. Agora nós vamos para versículo 8 e a gente vai ver dois porquê. Por que a mulher é a glória do homem? A mulher é a glória do homem, por quê? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. Aqui nós estamos vendo a origem da mulher. A mulher não foi o primeiro que foi feita, e sim a mulher foi feita do homem. É tão importante essa verdade para nós mulheres entender submissão. Nós temos que entender nossas origens. A mulher é a glória do homem, por quê? Porque o homem não foi feito da mulher. A mulher foi feita do homem. E aqui é a segunda razão. Por quê? A mulher é a glória do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Deus fez o homem, ele estava sozinho no meio do mundo, sem outro ser humano, e Deus disse que não era bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora para lhe ser idônea ou competente para completá-lo e corresponder a ele como nenhum animal podia. Então a gente vê aqui nossas origens e o propósito da nossa vida como mulher. Fomos feitos depois do homem, para o homem, por causa do homem e a sua necessidade. Então, o fato da mulher ser formada depois do homem é significativo? Muito bem! O que significa que a mulher foi feita depois do homem? Pode dizer. Aham. Ela completou ele, né? Ok, vamos para 1 Timóteo capítulo 2 para responder essa pergunta. 1 Timóteo 2, versículo 11. Outra vez a senhora vai ver a palavra autoridade e submissão. 1 Timóteo 2, 11.
a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Com seu dedo aqui nesses versículos, olha em capítulo 3, versículo 14. Só para você ver o contexto, o para que Deus mandou Paulo escrever essas palavras. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o contexto aqui de 1 Timóteo 2 e 11 é dentro do contexto da igreja. Agora, igreja não é prédio. Essa aqui não é igreja. Igreja é o quê? Os membros da igreja. Nós éramos presas nas garras do inimigo, Satanás, e nós não tínhamos como nos se livrar dele. E Deus, pela sua graça, nos livrou e resgatou e transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. E agora nós vamos continuar vivendo como nós vivíamos, como filhas de Satanás? Não. Agora nós vamos viver como as filhas de Deus, libertas do pecado. E aqui, esse é o contexto que quando a igreja se reúne, como é que a mulher deve se apresentar? Versículo 11, 1 Timóteo 2 e 11 diz, nesse sentido, quando a igreja está reunida, a mulher vai fazer o quê? Qual é o dever da mulher na igreja? Aprender. Quando está na hora para a pregação da palavra de Deus, é a Ivana que levanta e vai à frente para pregar? Onde está a Ivana? Ivana está sentada em silêncio, ouvindo e aprendendo. E quem sobe para lá é o pastor Marcos Perim, para pregar para nós. Esse é o culto que glorifica a Deus. Deus diz aqui em versículo 12, Ele não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ele usa a palavra silêncio 2 vezes. Ele começa e termina para mostrar que o dever da mulher na igreja é o quê? Aprender. E que ela não deve tomar o quê do homem? A autoridade pertence ao homem. Se lembra, a gente viu que aquela 1 Coríntios 11, 3, aquela escadinha, muito importante que a gente entende isso, a importância da autoridade e submissão, autoridade e submissão. Então, a autoridade pertence ao homem e submissão pertence à mulher. E assim nós glorificamos a Deus. E o dever da mulher na igreja é aprender, ser aprendiz. No tempo que esse foi escrito, a mulher não ia para a igreja, assim, ela não ia para a escola. Ela ficava em casa. Então, cristianismo educou as mulheres
com a verdade, para elas não serem ignorantes e cair em muito pecado por causa de ignorância. E nós, mulheres, não temos desculpa a ser ignorantes, porque nós temos todo conhecimento divino aqui. Essa aqui é a base da nossa fé. O que eu estou lhe ensinando não é da minha cabeça, viu? Eu estou lhe ensinando baseado na palavra de Deus. É ela quem diz: a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E a Ivana fica sentada aqui no banco com a sua Bíblia, ouvindo e aprendendo, como nós todos sentamos aqui. E é o pastor Marcos Perim que levanta e prega para todos nós ouvir e aprender. Esse é o plano de Deus, para que Deus seja glorificado na sua igreja. E ele disse em versículo 2: não permito que a mulher ensine. Ensine quem? A mulher não pode ensinar quem? O homem. Muito bem, não pode ensinar o homem, nem exerça o quê? Porque a autoridade é de quem? Do homem. Muito bem. Esteja, porém, em silêncio. Agora, por quê? Porque Deus deu para a mulher submissão e para o homem autoridade. Por quê? O próximo versículo diz: quando Paulo foi buscar o porquê a mulher deve ser submissa, ele usou era alguma coisa da cultura? Não, cultura muda, mas a criação não muda. Submissão é baseado na nossa formação. Submissão não é nada a ver com cultura, que muda de cultura, de época em época. Submissão é baseado na nossa formação. Pode mudar isso? Pode não. Que nós somos submissos aos nossos maridos é porque Deus criou o homem primeiro e deu a ele essa autoridade de ser o líder. E a mulher foi feita depois do homem, do lado do homem, para seguir o homem. Esse foi o plano desde a criação do mundo. Muito bonito as coisas de Deus. Agora, até que ponto Deus quer que a mulher submeta ao marido? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3. Pedro está escrevendo para pessoas sofrendo por perseguição, por ser crentes. Então, em capítulo 3, ele se dirige às mulheres. E ele diz: sede. Sede é o quê? É opção? É se quiser? É ordem. Mulheres, sede vós igualmente o quê? Aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Eu quero chamar a nossa atenção à palavra igualmente. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Igual a quem? Agora, isso chama a gente de olhar no capítulo 2.
versículo 13, onde ele dá a ordem para sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Nós devemos ser submissos ao nosso governo e às leis civis. Deus manda isso. E Ele está dizendo para as mulheres casadas com homens que não obedecem à palavra que elas devem ser submissas ao seu marido do jeito que um cidadão obedece às leis do país. Agora vai para 1 Pedro 2, versículo 18. Aqui é servos, ou hoje em dia seria empregados. Alguém que trabalha para um patrão. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso patrão. O que é que Pedro está dizendo para as mulheres casadas com homens que não obedecem à palavra de Deus? Sede vocês submissa igual ao empregado que trabalha para um patrão perverso. Mesmo seu marido perverso, igual a esse patrão, sede submissa. Até que ponto Deus quer que a mulher submeta ao seu marido? Você achou isso difícil, mas ele não terminou. Agora o próximo é versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele está dizendo, mulheres casadas com homens que não obedecem à palavra, sede vós submissas aos seus maridos, igual a Cristo, que sofreu. Como Cristo sofreu, mulheres, e ele foi submissa ao pai dele até o fim. Nós, mulheres casadas com homem desobediente, devemos ser submissa igual a Cristo, que sofreu. E quem era nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus que habita no alto e santo lugar, em luz inacessível a nós. Nenhum dos nós pecadores podíamos entrar na sua santa presença. E Deus planejou que ia ter pecado nesse mundo e ao mesmo tempo planejou que seu próprio filho ia ser o sacrifício pelo nosso pecado. E aí, como foi a resposta de Jesus diante dessa proposta que ele vai ser o sacrifício pelo pecador? Em Salmo 40, é citado em Hebreus 8 como sendo as palavras de Jesus. Ele diz, eis aqui, escrito no seu rolo, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Como foi que Jesus ficou diante dessa proposta de ele vir ao mundo, sofrer e morrer pelo pecador? Voluntariamente submeteu, com alegria, e veio e cumpriu a sua missão com grande amor ao Pai. E ele deixou para nós mulheres um exemplo. Até que ponto Deus quer que a mulher submete ao marido?
até como Cristo sofreu. Nós devemos ser dispostas a sofrer. E mulheres casadas, então, com homens que não obedecem à palavra, não vai ser você que vai falar o evangelho para ele, mas você vai ficar calada e viver uma vida casta ou honesta. Essa palavra em capítulo 3, versículo 2. Ao seu marido desobediente, observar o vosso honesto comportamento. Essa palavra honesto significa casto ou pureza moral. Quando ele vê a nossa santidade, temor ao Senhor, que nos aparta do pecado e confessa o pecado, então é isso que Deus diz, que vai ganhar seu marido para Cristo, sem você abrir a boca e falar. Está entendendo? Esse é o plano de Deus para nós. E olha, voltando para Cristo, em 1 Pedro 2, capítulo 23. Quando Cristo foi ultrajado, quando falavam palavrões com ele, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. O que é que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. Ele se entregou à vida dele, confiou a sua vida em Deus. Podemos confiar 100% em nossos maridos? Não, mas podemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. Nossos maridos e nós somos pecadores e falhas, mas Deus não falha. E nossa esperança deve ser em Deus. Agora vamos voltar para 1 Pedro 3, e versículo 2. Os nossos maridos devem observar em nossas vidas uma pureza, cheio de temor ao Senhor. Versículo 3. Muitas mulheres podem até ser tentadas a usar roupa escandalosa para... eu vou ganhar meu marido com um penteado muito bonita e muita roupa caríssima. Pode ele gostar, né? Mas isso vai salvá-lo? Não. Então, não seja o adorno da esposa o que é apenas exterior, com um penteado de cabelo e joias e vestuários caríssimos. Seja, porém, o quê? O homem, a beleza interior do coração, unido às coisas que não se acabam. Olha, você está olhando para uma mulher que está se acabando, viu? Eu estou se acabando bem na sua frente. Meu cabelo cai. É incrível que ainda tenho cabelo aqui nessa cabeça, o tanto de cabelo que há junto do chão. E olha, quando o pastor Bruce casou comigo, ele não viu essas rugas e tudo descaída. Eu estou me acabando aqui na frente de vocês. Se for baseado no físico, o pastor Bruce tinha me abandonado há muito tempo. Graças a Deus que ele é um homem temente a Deus, que ama essa mulher se acabando na sua frente. Mas olha versículo 5. Vamos terminar 4, que é muito importante. Seja, porém, o homem interior do coração, junto ou unido às coisas que não se acabam. Um trajo de um espírito, manso e tranquilo. Como é que uma mulher casada com um homem que não obedece a Deus consegue ser mansa e tranquilo? Pois está escrito aqui:
Isso é de grande valor diante de Deus. O homem dá valor às coisas exteriores, mas Deus vê nosso coração. Ele dá valor a um coração que confia nele. Pois agora ele vai nos dar um exemplo de mulheres. Você não está sofrendo sozinha, não. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em... Exatamente como Jesus, que se entregava àquele que julga retamente. Essas santas mulheres no passado esperavam em Deus. Não esperavam no seu marido, mas esperavam em Deus. E ao mesmo tempo estando o que ao seu próprio marido? Submissa. Mesmo ele desobediente, elas esperavam em Deus e estando submissa ao marido. Então, elas estavam bem com Deus e bem com o marido. Bem verticalmente e bem horizontalmente. Isso é muito importante, esse versículo. Agora ele vai nos dar o nome de uma delas. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Aí mostra o respeito, que vai junto com submissão. De respeitar nosso marido, mesmo ele desobediente, da qual vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até que ponto Deus quer que a mulher submete ao marido? Até como Cristo, que sofreu por nós e entregava a sua vida ao Pai dele. Até isso. Igual. Vamos rapidinho para Efésios 5, versículo 18. Para ver que tipo de mulher consegue ser submissa. Dependendo de nós, rebeldes mulheres, nós não queremos submeter. Mas aqui é o segredo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Cada crente tem o Espírito Santo, mas nós podemos, com nosso pecado, oprimir o Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo. E aqui é uma ordem para nós sempre estar sendo cheio, ou, em outras palavras, controlado, ou, em outras palavras, sempre confessando nosso pecado, para poder o Espírito Santo ter completo controle em nossas vidas. Quando estamos cheios do pecado, nós não estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. Então, não é nada mística ser cheio do Espírito Santo. É apenas me humilhar e confessar meu pecado. Então, o Espírito Santo enche e controle o crente. E olha aqui os frutos de uma mulher cheia do Espírito Santo. Em versículo 19, vai falar os Salmos, que faz a gente lembrar de Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Porque os frutos são a mesma. Não é nada mística
ser cheio do Espírito Santo é ler a palavra de Deus e ter sempre seus pensamentos nas coisas lá do alto, em vez de estar sempre pensando nas coisas deste mundo. Mas sempre nossos pensamentos devem buscar as coisas lá do alto, onde nós estamos sentados já com Cristo. E versículo 20, a pessoa cheia do Espírito Santo sempre é grata. E 21, ela sujeita uns aos outros na igreja de Jesus Cristo, no temor do Senhor Jesus Cristo. E 22, uma mulher cheia do Espírito Santo vai ser o quê? Submissa ao seu próprio marido. Quer dizer, se eu não sou submissa ao meu marido, então eu não sou o quê? Eu não sou cheio do Espírito Santo. Para poder ser submissa ao meu marido, eu preciso eliminar o pecado para que eu seja controlado pelo Espírito Santo. Então, nós temos todas essas ajudas, a palavra de Deus e o Espírito Santo, mas eu tenho essa pergunta para as irmãs. Então, por que nós somos do jeito que nós somos? Por que nós mulheres temos a natureza de tomar a autoridade do marido? Por que nós queremos mandar? Sabe por quê? Se lembra, recentemente, pastor Marcos Perim pregou Romanos 1 sobre o homem que não valorizou a revelação de Deus. Então, Deus entregou o homem às suas próprias paixões imundas. Ele já queria viver desse jeito, então Deus disse: é isso que você quer? Pois tenha bem muito das suas imundícias. Pois a nossa mãe, que foi feita depois do homem, do lado do homem e para o homem, fez isso. Ela tomou o lugar do homem. Ela decidiu. E qual é a parte do corpo que decide? Cabeça. Ela é a cabeça? Não, mas ela gosta de decidir. Bom, eu também gosto de decidir. Meu marido é muito lento em decidir. Eu podia fazer 10 decisões enquanto ele está pensando em fazer uma. Mas a mulher não foi feita para ser o cabeça. Mas ela tomou o lugar do homem. Ela decidiu. Ela tomou a fruta que Deus proibiu. E ela deu ao marido e mandou ele comer. O que está acontecendo aqui? Por que ela está fazendo isso? Porque Satanás fez questão sobre a sua palavra. Ele disse: é assim que Deus disse? Colocou a palavra de Deus em dúvida na cabeça dela. E também Satanás disse finalmente para ela: pode comer da árvore proibida e fique certo que não vai morrer. Ele botou na cabeça dela que pecado não tem salário. Mas Deus havia dito: no dia que você comer, certamente morrerás. E Eva trocou a verdade da palavra de Deus pela mentira da criatura. Ela trocou a vida pela morte. Então, como o pastor Marcos Perim falou, quando nós desprezamos a revelação de Deus para nós, Deus entrega a gente as nossas paixões imundas e deixa a gente deslize naquela imundícia. E a Eva havia pecado nessa
rebeldia de tomar o lugar do homem. E agora em Gênesis 3:16, Deus avisa ela, Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus amaldiçoou a mulher em duas áreas da sua vida. Na área do seu próprio corpo, que concebe filhos, que dá a luz aos filhos, que amamenta filhos, que cria filhos. A mulher sofre com isso, e como sofre. E na outra área, onde Deus fez ela sofrer, é na área de ela desejar tomar o lugar do homem. E justamente é isso que ela fez. Ela tomou o lugar do homem. Eu não sei se você já experimentou isso. Você, mulher, tomar o lugar do seu marido. E ele gosta disso? Não. Ele é homem. Ele vai tomar o lugar dele. E a mulher gosta disso? Não. E lá vai ela. Você já entrou nisso? E é fácil sair dessa rotina? Não. A única maneira que você pode sair dessa briga toda pelo poder é se humilhar e confessar: eu pequei. E eu preciso da graça de Deus para me ser submissa. E essa é a razão porque Deus pronunciou essas palavras. A mulher sofrer em duas áreas da sua vida, para ela aprender que dependendo dela, ela nunca vai conseguir ser uma mulher submissa sem a graça de Deus. E Deus só dá a sua graça aos humildes. Então, é muito importante ser humilde. Vamos terminar. A irmã leu já hoje Tito. Vamos terminar com isso. Para que motivo devemos ser submissas? Tito 2. Versículo 3 é dirigido a mim como a mulher idosa, que devo ter essas qualidades de versículo 3, a fim de ser qualificado de ensinar vocês. E qual é a primeira coisa que eu devo ensinar vocês em versículo 4? Amar seu marido. Sendo submissa ao seu marido é a forma de amar seu marido. E secundário é amar seus filhos. Versículo 5, Tito 2, 5. E ser, olha esse verbo ser. É o que eu sou. Não o que eu faço, mas é o que eu sou. Essas são qualidades que devem ser parte da vida da mulher. Ser honesta, está aí a honesta de novo. Essa palavra honesta na língua grega significa casto ou pureza moral. Boas donas de casa são mulheres que guardam as coisas que o marido traz para dentro de casa. Elas são as guardas da casa. Ela trabalha muito em casa. E bondosa, eu estou cega. Bondosas e sujeitas ao marido. Sujeita quer dizer ser submissa, se colocar embaixo do marido. E para quê?
Para que a mulher deve se colocar embaixo do marido para ser submissa a ele? Exatamente. Para que a palavra de Deus não seja difamada. É pouca coisa escolher não ser submissa ao marido? É sério. Deus é difamado. E nós fomos feitos para qual objetivo? Glorificar a Deus. Não ser submissa é difamar o nome de Deus. É sério, muito sério. Então, ser submissa é um termo militar que significa arranjar ou organizar debaixo de. Se a mulher não submete ao marido, a família e toda a sociedade serão destruídas. Esta é a alta chamada de Deus para nós mulheres. Nos colocar embaixo do nosso marido para a glória de Deus. Então, desculpe eu tomar tanto tempo, mas eu fiquei muito feliz que a Dalila me deu esse assunto. E se lembra que ser submissa é o que da mulher? Ser submissa é a glória da mulher. Que é a glória dela e a mulher é a glória do homem. Então, se lembra o que nós aprendemos? Ser submissa é baseado em quê? É cultura? É baseado em quê? Muito bem. Que o homem foi formado primeiro e depois a mulher. Foi o plano de Deus desde o começo do mundo que nós fôssemos submissa. Então, vamos tirar as mentiras da nossa cabeça sobre essa palavra submissão e colocar a verdade na nossa mente. E pensar nas coisas lá do alto e não deixar as mentiras do mundo nos contaminar. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada por ter falado para nós através da sua palavra, que esclarece e ilumina nossa mente tão escurecida com mentiras. Obrigada também pela maldição que o Senhor deu a nós mulheres, que sempre lutamos com essa natureza de querer tomar o lugar do nosso marido, e é sempre uma lembrança para nós nos humilhar e confessar nosso pecado, para que nós possamos glorificar o Teu nome em ser humildes e submeter aos nossos maridos, para que Seu nome seja glorificado e não difamado por nós desobedientes mulheres. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém.